Olá, meus amores, vamos dar início à nossa aula de Geografia. Abram o livro de vocês na página 124. Hoje estaremos trabalhando com o tema Os Poderes da União. Todo país é formado por um povo, um território nacional e um governo soberano. O povo é formado pelas pessoas que vivem em um território sob a administração de um governo. Já o território é o espaço, a região ou a área controlada por um governo que administra publicamente. Portanto, trata-se de um conceito que procura explicar os fenômenos geográficos relacionados à organização da sociedade e suas interações com as paisagens existentes nesse território. Já o governo soberano é aquele que tem autonomia, competência e responsabilidades próprias. Então, aqui nós temos, no Brasil, de acordo com o artigo da 2ª Constituição, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Por ser uma democracia, o Brasil possui um sistema político no qual os membros dos poderes legislativo e executivo da União, dos estados e dos municípios são eleitos pelos cidadãos que exercem os poderes a eles atribuídos no espaço de suas funções. Esses poderes devem ser constantemente fiscalizados e avaliados pelas autoridades competentes para garantir seu funcionamento harmônico. Federal. O Legislativo compreende aí o Congresso Nacional, representado por senadores, Senado Federal e a Câmara dos Deputados. O Executivo representa aí a Presidência da República. E o Judiciário, a Justiça Federal Comum do Supremo Tribunal Federal, o STF, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, além dos tribunais regionais federais, o TRF, tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais e tribunais e juízes militares. No estadual, a Assembleia Legislativa, quem exerce seus poderes são os deputados estaduais. O governo estadual, no executivo, quem exerce são os governadores e secretários estaduais. E o judiciário, o Tribunal de Justiça, quem exerce são os juízes estaduais. Já no poder municipal, no legislativo, nós temos aí a Câmara de Vereadores. Quem exerce seus poderes são os vereadores. No executivo, a prefeitura, quem exerce são os prefeitos e secretários municipais. E no judiciário municipal não há o poder judiciário municipal. Quais são as atribuições de cada um dos poderes da União? O Poder Executivo Federal governa administrando os recursos públicos conforme a lei. Apresentar projetos de lei ao Poder Legislativo, cumprir as leis exigentes, aprovar e anular leis e representar o país em eventos internacionais. Já o Poder Federal Legislativo tem como funções e atribuições legislar, propor e votar leis apresentadas pelos outros poderes e pela população, fiscalizar as ações do Poder Executivo e votar os orçamentos públicos e examinar as contas públicas. Já o Poder Judiciário Federal interpreta as leis que o Legislativo elabora e o Executivo promulga e julgar suas pendências. Também julgar os cidadãos que por diversos motivos não cumprem as leis,
garantir e defender os direitos individuais, promovendo a justiça, resolvendo os conflitos da vida em sociedade. Então, aqui nós temos esses iconezinhos mostrando aí: o cidadão paga seus impostos, os impostos são arrecadados e vão para os cofres públicos, o executivo apresenta orçamentos para a utilização do dinheiro e esses impostos voltam para os cidadãos em formas de serviços prestados à população, como saúde, educação, segurança e etc. Hierarquias é uma ordem de elementos de acordo com seu valor. Trata-se da gradação de pessoas. O Brasil é uma república federativa presidencialista. República porque o chefe do Estado, o presidente, é escolhido pelo povo através do voto nas eleições. É eleito temporariamente. E federativa porque cada Estado é dotado de autonomia política, sendo o chefe o governador, e o presidencialista porque as funções do chefe do governo e chefe do Estado são exercidas pelo presidente da República. Como vimos, o poder de Estado é dividido em órgãos políticos distintos: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, exercido pelo executivo Juscelino Kubitschek, aqui que era o presidente da República, no ano de 1956 até 1961. O Legislativo tem como representantes aí o Congresso Nacional e o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Numa república presidencialista, o presidente é quem dá as ordens aos ministros e os ministros dão ordem aos secretários. No governo do Estado, temos como chefe o governador do Estado, que dá ordem aos secretários do Estado. E o governo municipal, temos como chefe o prefeito, que comanda seus secretários municipais. Federação, a proclamação da República em 15 de novembro de 1989, no Brasil, substituiu a monarquia brasileira, passando o nosso país a ser governado por um presidente da República, escolhido mais tarde através das eleições diretas e com mandato definido pela Constituição em 1891, por um período atualmente de 4 anos. O Brasil adotou a República Federativa dividida em 26 estados e um Distrito Federal, onde está localizada a capital da República, Brasília. O Distrito Federal está subdividido em 19 regiões administrativas, uma delas é Brasília, capital do país. Nela encontra-se a sede do governo federal, com os poderes executivo, legislativo e judiciário. O governo federalista é a união dos estados com o Estado Federal, cada um conservando sua autonomia e governando de forma democrática. Características de um Estado federado: a base judiciária, a base jurídica de um Estado federado é a Constituição. Só o Estado federal tem soberania. Os estados têm autonomia política limitada. Na nossa atividade da página 130, você vai relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda. Então, você vai representar aí povo, governo soberano e território e procurar os seus significados aqui do lado. No segundo quesito, você vai responder a algumas questões. Quais são os poderes que compõem o Estado brasileiro? Quais são as suas funções? Quais são as funções do poder executivo que ele exerce? No terceiro quesito, você vai marcar com um X as alternativas verdadeiras que estão relacionadas aí
aos poderes da União, certo? Na página 131, você vai escrever o nome dos cargos que exerce os poderes abaixo. Então, aqui em âmbito federal, Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. Quem exerce esses poderes aí? Em âmbito estadual e em âmbito municipal, certo? Depois você vai citar no quinto quesito características de um estado federado. Então, quais são as características que fazem um estado federado? Na página 132, nós vivemos em uma sociedade de hierarquia, onde a hierarquia prevalece, e principalmente no âmbito do trabalho. Então, organize as funções dos profissionais da escola de acordo com a sua hierarquia. Aí eu tenho no quadrinho coordenadores, professores e diretores. Então, quem vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro a estabelecer esses poderes? No sétimo, quem estabelece as ordens do governo do seu município? Então, você vai responder. No oitavo, você vai escrever o nome de 3 secretarias do nosso município. Então, peça ajuda aí a seu pai, a sua mãe, ou alguém que esteja com vocês fazendo a atividade. No nono, pesquise com um adulto como é a hierarquia na empresa onde ele trabalha. Então, você vai perguntar aos seus pais ou responsáveis aí para estar ajudando nessa atividade. Vai escrever o nome de 2 secretários do estado do seu município, do estado onde você mora, certo? Pernambuco. De quem eles recebem ordens, você vai estar respondendo. Na página 133, em qual unidade federativa você mora e qual é a capital? Então, o nome do estado e a capital onde moramos. Aliás, a capital do nosso estado. Toda unidade federativa tem uma bandeira. Pesquise e desenhe a bandeira da unidade federativa aonde você mora. Então, nesse espaço aqui, nós iremos desenhar a bandeira de Pernambuco. E no 14º quesito, para você, o que quer dizer governo democrático? Então, você pensa aí direitinho no que nós vimos trabalhando nessa unidade para estar dando essa resposta. E na página 134, você vai observar as imagens e depois você vai colocar aí a legenda representando aí cada um dos espaços analisados nessa página, onde eu tenho aqui Supremo Tribunal Federal, sede do Poder Judiciário Federal. Então, você vai identificar onde fica cada uma delas. Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo Federal, e o Congresso Nacional, sede do Poder Legislativo Federal. E assim finalizamos nossa aula de hoje. Os que estão trabalhando na plataforma já estão fazendo a atividade comigo. Os que não estão participando devem enviar no meu privado todas essas atividades, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.